Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num paradoxo que eu acho fascinante e que, pronto, se vê em qualquer ginásio. Por um lado, a musculação é, sem dúvida, uma das ferramentas mais eficazes que existem para transformar o nosso corpo e a nossa saúde. Por outro, tem uma taxa de abandono absolutamente brutal, especialmente nos primeiros 3 meses. Parece que toda a gente começa em janeiro cheia de vontade e em março o ginásio já está meio vazio. E a nossa missão hoje é usar a pilha de fontes que temos à frente, estudos, guias de treino, artigos de fisiologia, para perceber o porquê disto. A ideia é construir um guia prático para esses primeiros 90 dias e transformar o que é muitas vezes um começo caótico numa fundação sólida. E é interessante que tenhas começado por aí, porque a premissa central que emerge de todo este material vai tipo contra a intuição da maioria das pessoas. Quando pensamos em musculação, pensamos em esforço heroico, em sair do ginásio a pingar de suor completamente exausto. Mas as fontes são unânimes. O sucesso inicial não tem nada a ver com isso. Tem a ver com metodologia, paciência e, claro, consistência. Os primeiros meses não são uma prova de força. São uma fase de aprendizagem. É como aprender a tocar um instrumento, não é? Ninguém pega numa guitarra pela primeira vez e tenta tocar um solo complicadíssimo. Primeiro aprende-se os acordes. É uma ótima analogia. Então a ideia é que estamos a aprender a linguagem do movimento Exatamente antes de tentar gritar. antes de tentar gritar com pesos enormes. Gosto disso. Então, pronto, para guiar a nossa conversa, pensei que podíamos começar precisamente por essa fundação, a tal regra de ouro da técnica acima de tudo. Depois, podemos ver como se estrutura um plano de treino que realmente funcione para um iniciante. A seguir, mergulhamos nos motores que fazem isto tudo andar para a frente, a sobrecarga, a nutrição, o sono e, claro, temos de falar dos erros clássicos que todos cometemos e que se calhar podemos evitar. Que te parece? Parece-me um plano perfeito. Vamos a isso. Ok, vamos começar pelo que eu acho que é o maior campo de minas para quem entra num ginásio pela primeira vez, a sala de pesos. Vemos pessoas a levantar cargas que parecem impossíveis e a primeira tentação, o nosso ego, diz-nos para tentar imitar. As fontes que analisamos dizem que este é precisamente o erro mais caro que se pode cometer, certo? Aquela ânsia de meter mais peso na barra, mesmo que a técnica vá pela janela abaixo. É o erro número um, sem qualquer dúvida. E a analogia da construção de uma casa, que aparece em vários dos guias, olha, é perfeita. Ninguém começa a construir o telhado sem ter as fundações bem sólidas. Na musculação, a técnica é essa fundação. E eu acrescentaria que é uma fundação viva. Viva, sim. Não é algo que se aprende uma vez e fica perfeito para sempre. Mesmo atletas avançados têm de reavaliar a sua técnica constantemente, especialmente quando estão cansados. E essa fundação cumpre várias funções. A primeira é óbvia, não é? Prevenção de lesões. Ninguém quer ficar parado 2 semanas porque fez um agachamento de forma desastrosa. Exatamente, uma forma incorreta, como deixar os joelhos fugir para dentro no agachamento ou arquear a zona lombar no levantamento terra, põe um stress brutal em articulações, tendões e ligamentos. É a via rápida para tendinite, dores nas costas ou lesões mais sérias. É uma questão de biomecânica simples. As nossas articulações foram feitas para se mover de certas maneiras e a boa técnica respeita isso. Ok. A prevenção de lesões é o argumento mais forte, mas vamos ser um bocadinho cínicas por um momento. Suponhamos que alguém tem sorte e não se lesiona, mesmo com uma técnica medíocre. Se a forma for má, o músculo cresce na mesma ou estamos só a perder tempo? Essa é uma excelente pergunta, porque nos leva à segunda função crítica da técnica, a ativação muscular ideal. Cada exercício foi desenhado para atingir um músculo ou grupo de músculo específico. Se a forma é má, o que acontece é que o corpo, que é uma máquina de compensação, vai recrutar outros músculos para ajudar. Claro. E o estímulo que deveria estar concentrado no músculo-alvo acaba por se diluir. Portanto, a resposta é sim, está-se a perder tempo. Pode estar a levantar muito peso, mas a estimular muito pouco o músculo que se quer desenvolver. E o terceiro ponto que se liga a este é que sem uma técnica consistente é impossível medir o progresso. Se numa semana se levanta 50 quilos com má forma e na seguinte 55 com uma forma ainda pior, não houve progresso real. Houve apenas uma variação no erro. Isso faz todo o sentido. E há erros que se veem por todo o lado. Um que me irrita particularmente é ver pessoas a fazer os movimentos super rápido, quase a deixar cair o peso na descida. Parece que estão com pressa para acabar o treino. Por que abrandar, especialmente nessa fase de descida, é tão crucial?
Essa descida controlada é a chamada fase excêntrica de movimento. E as fontes, lá está, são unânimes. É durante esta fase que se causam grande parte das microlesões no músculo que depois estimulam o crescimento durante a recuperação. Usar o balanço ou deixar o peso cair pela força da gravidade é, na prática, roubar ao músculo a parte mais produtiva do exercício. A recomendação geral é uma fase de levantamento, ou concêntrica, de 1 a 2 segundos, e uma fase de descida, a excêntrica, mais lenta, mais controlada, de 2 a 3 segundos. Ok, então o segredo não está só em levantar, mas também, e se calhar principalmente, em controlar a descida. Para evitar estes erros todos, os materiais sugerem um protocolo de aprendizagem. Como é que isso funciona na prática? É um processo muito lógico, dividido em 3 fases. A fase 1, que devia ocupar as primeiras 2 semanas, é o domínio do peso corporal. É esquecer as barras e os halteros. O foco é em agachamentos sem peso, flexões, mesmo que seja com os joelhos no chão, pranchas. O objetivo é desenvolver a consciência corporal, a proprioceção e ensinar ao cérebro os padrões de movimento corretos antes de adicionar carga. E depois de 2 semanas a falar com o corpo, passamos para a fase 2. Exato. Nas semanas 3 e 4, introduzimos cargas muito leves. E aqui há uma regra de ouro. O peso deve ser um desafio, mas tem de permitir fazer entre 12 a 15 repetições com forma absolutamente perfeita. Se a forma começa a falhar na 8ª repetição, a carga é simplesmente excessiva. É preciso baixar o ego e baixar o peso. Só a partir da 5ª semana, na fase 3, é que se começa a pensar em aumentos graduais e sempre com a regra dos 10%, ou seja, nunca aumentar o peso ou o volume total de uma semana para a outra em mais de 10%. Isso garante uma adaptação segura e sustentável. Perfeito, já percebemos que a técnica é a base de tudo. Mas depois de dominar os movimentos com pesos leves, como é que se organiza o treino? Entramos no ginásio e fazemos o quê? Qual é a estrutura de uma boa semana de treino para quem está a começar? Esta é outra área onde os iniciantes se perdem. A recomendação mais forte e consensual nas fontes é começar com um treino de corpo inteiro, ou full body, 3 vezes por semana, em dias não consecutivos, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Um treino típico incluiria um exercício para cada grande grupo muscular, um para pernas, como o agachamento, um para peito, como o supino, um para costas, uma remada, por aí fora, algo como 3 séries de 8 a 12 repetições por exercício. Ok, treinar o corpo todo 3 vezes por semana parece muito. A intuição de muita gente, e a minha se calhar, seria dar mais tempo de descanso a cada músculo. Por que é que as fontes insistem tanto nisto para iniciantes, em vez daquela rotina clássica de hoje é dia de peito, amanhã é dia de costas? Essa é a questão de $1 milhão. E a resposta está numa matemática simples, mas brutal, que a maioria das pessoas ignora completamente. Pensa nisto. Um músculo que é treinado 3 vezes por semana, como numa rotina full body, recebe 3 estímulos de crescimento por semana. Ao longo de um ano, isso totaliza... 156, ok. Agora, vamos comparar com a rotina dividida clássica, o chamado bro split, em que se treina peito à segunda, costas à terça, etc. Nesse cenário, cada músculo recebe apenas um estímulo de crescimento por semana. Ao fim do ano, isso são 52 oportunidades de crescimento. Uau! Não estamos a falar de uma pequena diferença. Estamos a falar do triplo. O triplo das oportunidades para crescer. Quando se olha para estes números, a escolha para o iniciante torna-se óbvia e a razão pela qual progride tão mais depressa com rotinas de corpo inteiro fica clara. Isso é um daqueles dados que muda completamente a perspectiva. 156 contra 52. É esmagador. Mas então, a questão que se segue é: por que é que os atletas mais avançados não fazem todos treinos de corpo inteiro? Quando e porquê é que se deve mudar de rotina? A transição acontece quando o corpo se torna mais forte e mais condicionado. A partir de um certo ponto, para continuar a estimular o músculo, é preciso mais volume, mais séries, mais exercícios. Tentar enfiar todo esse volume para o corpo inteiro numa única sessão de treino torna-se impraticável, demasiado longo e excessivamente cansativo para o sistema nervoso. É aí que dividir o treino se torna mais eficiente. Passa-se para rotinas como upper-lower ou push-pull legs. Mas essa é uma preocupação para, depois de 6 a 12 meses de treino consistente. E falando em eficiência, as fontes dão um destaque enorme aos exercícios compostos. Dizem que devem ser 80% do programa.
Estamos a falar dos 5 grandes. Agachamento, peso morto, supino, overhead press para os ombros e as remadas. Por que esta obsessão com estes exercícios? Pela relação custo-benefício. Um único agachamento trabalha os quadríceps, os glúteos, os isquiotibiais, a zona lombar, o abdômen. Dezenas de músculos ao mesmo tempo. Para se conseguir um estímulo remotamente parecido com exercícios de isolamento, seriam precisos 4 ou 5 exercícios diferentes. Os exercícios de isolamento, como um curl de bíceps ou uma extensão de pernas na máquina, são como ferramentas de precisão, são bisturis. Têm o seu lugar, claro, para corrigir desequilíbrios ou adicionar um pouco mais de trabalho, mas devem vir sempre depois da base sólida construída pelos exercícios compostos, que são, o martelo e a serra da construção muscular. Muito bem, temos a técnica afinada e uma estrutura de treino inteligente. Sou consistente, vou ao ginásio 3 vezes por semana, mas eventualmente vou estagnar se continuar a fazer sempre a mesma coisa, certo? Vou chegar a um ponto em que o corpo se habitua e deixa de responder. Inevitavelmente. E isso leva-nos ao princípio que é talvez o mais crucial para o progresso a longo prazo, a sobrecarga progressiva. A lógica é muito simples. O nosso corpo é uma máquina de adaptação incrivelmente eficiente. Se o dermos sempre o mesmo desafio, ele adapta-se e depois não tem mais nenhuma razão para mudar. Para o forçar a ficar mais forte e a construir mais músculo, temos de aumentar gradualmente o desafio. E aumentar o desafio não significa só meter mais quilos na barra, pois não? De todo. Essa é a forma mais óbvia, mas as fontes listam várias outras. Pode-se tentar fazer mais 1 ou 2 repetições com o mesmo peso da semana anterior. Pode-se adicionar uma série extra ao exercício. Pode-se até diminuir o tempo de descanso entre as séries, tornando o treino mais denso. O importante é que o treino de hoje seja, de alguma forma, um pouco mais difícil que o da semana passada, sempre com boa forma e respeitando a regra dos 10%. Mas todo este trabalho no ginásio é, na verdade, a parte destrutiva do processo, certo? Estamos a criar microlesões no músculo. A magia do crescimento deve acontecer no outro lado. Exatamente. O treino é o estímulo, é o sinal que enviamos ao corpo a dizer precisas de ser mais forte. O crescimento real acontece durante a recuperação. E isso leva-nos para as 23 horas do dia em que não estamos no ginásio. E aqui 2 fatores são reis absolutos: nutrição e sono. Na nutrição, e mais especificamente para construir músculo, o nutriente principal é a proteína. E os números que as fontes apresentam são bem diferentes do que se ouve no dia a dia. Completamente. A dose diária recomendada por uma pessoa sedentária é de cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso é suficiente para a manutenção básica. Mas para alguém que está ativamente a tentar construir novo tecido muscular, esse valor é totalmente inadequado. Os estudos apontam para um objetivo ideal entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. É mais do dobro. É uma diferença brutal. E depois temos o sono, que é provavelmente a primeira coisa que toda a gente sacrifica quando a vida aperta. E é o maior erro que se pode cometer. O sono é o multiplicador de recuperação mais poderoso e subestimado que existe. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a grande maioria de hormonas anabólicas, como a hormona do crescimento e a testosterona, que são cruciais para reparar o tecido muscular danificado. Há um estudo citado nos materiais que é honestamente assustador. Conta. Pegaram em 2 grupos de pessoas e puseram-nos numa dieta com o mesmo déficit calórico. O objetivo era a perda de peso. A única diferença era o sono. Um grupo dormia 8,5 horas por noite, o outro grupo dormia apenas 5,5 horas. No final do estudo, ambos os grupos tinham perdido peso, mas a composição dessa perda foi drasticamente diferente. O grupo que dormiu 8,5 horas perdeu maioritariamente gordura. O grupo que dormiu apenas 5,5 horas perdeu maioritariamente massa muscular. Isso é incrível. A mesma dieta, o mesmo déficit, mas o corpo escolheu queimar músculo em vez de gordura só por causa da privação de sono? Precisamente. A conclusão é poderosa. A duração do sono pode literalmente ditar se o peso que se perde vem da gordura que se quer perder ou do músculo que se está a lutar tanto para construir. As fontes falam de um conceito que me parece totalmente contraintuitivo: a semana de deload. A ideia de ir para o ginásio de propósito para treinar mais leve parece um passo atrás. Por que é que isto é recomendado? Porque o treino não sobrecarga só os músculos. Sobrecarrega também o sistema nervoso central. A cada 8 a 12 semanas de treino intenso, a fadiga acumula-se. Uma semana de deload, onde se reduz o volume ou a intensidade para cerca de 40 a 50% do normal, funciona como um reset.
O medo comum é perder os ganhos, mas a ciência mostra o oposto. Não se perde força ou músculo numa semana. O que se faz é permitir que o corpo e o sistema nervoso recuperem totalmente. E o resultado? Previne-se lesões e o burnout mental. E muitas vezes, na semana seguinte ao deload, a pessoa volta mais forte e bate recordes pessoais. É um passo estratégico para trás para poder dar dois para a frente. Ok, vamos então juntar as peças deste puzzle. Se tivéssemos que destilar tudo o que analisamos nos princípios fundamentais para quem quer começar e, mais importante, continuar, quais seriam? Para mim, o primeiro é que a técnica não é negociável. É a prioridade absoluta. Ponto final. Depois, a progressão tem que ser paciente e metódica. O ego tem de ficar à porta do ginásio. Concordo. E acrescentaria que a recuperação é tão ou mais importante que o treino. O sono e a nutrição não são extras, são parte integrante do processo. É aí que o crescimento acontece. E, por fim, a consistência vence sempre a intensidade. É muito melhor executar 80% de um plano perfeito, durante 100% do tempo, do que tentar executar 100% e desistir ao fim de um mês. Exato. E para gerir a motivação, é preciso também gerir as expectativas. Qual é o progresso realista que alguém pode esperar nestes primeiros 3 meses? As fontes são muito claras nisto. Para um iniciante natural, sem substâncias e em condições ótimas de treino, nutrição e sono, o ganho de massa muscular realista anda entre 1 a 1,5 kg por mês. Para as mulheres, talvez um pouco menos por questões hormonais. Pode parecer pouco, mas ao fim de 12 semanas estamos a falar de 3 a 4,5 kg de puro músculo. Isso representa uma transformação visual muito significativa. E mais importante que isso, representa a construção de uma base de hábitos que podem potenciar décadas de progresso seguro. É uma perspectiva muito mais saudável. E isso leva-nos ao nosso pensamento final. O que me parece claro em tudo isto é que a musculação, quando bem feita, não transforma apenas o físico. O processo de seguir um plano metodicamente, de ser paciente com o progresso, de aprender a ouvir o corpo, ensina lições profundas de disciplina e perseverança. E a questão que eu deixo no ar para reflexão é: de que outras formas é que a aplicação destes mesmos princípios de consistência sobre intensidade, de progresso gradual em vez de resultados imediatos, poderia transformar outras áreas das nossas vidas, seja na carreira, nos estudos ou nas nossas relações?